Galera, com a chegada aí do novo balanceamento aí, com a chegada da nova personagem AI, né? Hoje a gente vai estar vendo uma nova Tenlish aí de Grand Chase Class. Essa Tenlish a gente vai estar focando ela em feedback aqui do pessoal, né? Nas lives, nos comentários do vídeo, enquetes, né? Que a gente faz aqui no canal, lá na aba de comunidade, né? Na lista dos coreanos, né? E na minha experiência aí do jogo. Essa Tenlish a gente vai estar começando diferente da anterior, né? Da anterior a gente começou aí do personagem menos vantajoso até os mais vantajosos, né? Dessa vez a gente vai seguir a ordem dos personagens, tá? A gente vai começar com a Hélices e vai acabar com a Ahri. Começando então aqui pela Hélices, né? A Hélice, ao meu ver, ela se enquadra aqui na categoria de rank A, tá? É uma personagem que em questão de dano ela é muito boa, tá? Então para bater ela é muito forte, né? Tem uma mobilidade muito boa também, né? Você consegue ficar imortal com ela. Tem as quartas skills dela da primeira classe que deixa ela imortal. Ela tem muita skill de hit único, né? No qual você consegue fazer torre de extinção, essas coisas bem de boa com ela, né? Tem a quarta skill da segunda classe dela, que também é uma excelente quarta skill, né? Praticamente é a melhor quarta skill dela, ao meu ver, né? Só que em limpagem de fase, né, ela já não é tão forte, né? Ela tem lá a sua quarta skill da terceira classe, né? Ou também a quarta skill da segunda classe dela também. Dá para dar uma limpeza de fase até boa se todos os mobs estiverem na plataforma, né? Na visão da plataforma você consegue derrotar eles todos de uma vez, né? Mas fora essas skills, as skills dela são mais fechadas, né? Mais em áreas concentradas, tá? Então no caso a Hélices, a parte assim que ela não é muito forte, né? É em limpagem de fase. Agora a Lyria, ao meu ver, ela fica aqui no rank S, tá? É uma personagem assim como a Hélices que consegue causar uma quantidade de dano muito boa, mesmo ela ter recebido os nerfs no último balanceamento, ela ainda consegue causar uma quantidade de dano muito boa, tá? É uma personagem aí que tem uma mobilidade muito boa e bastante única, né? A personagem que tem o maior ranger do jogo, né? Então, no caso, você tem uma sobrevivência muito boa com ela, né? Você consegue atacar os inimigos de longa distância. É um personagem que tem umas skills muito boas de limpagem de fase, né? Ela tem a quarta skill da segunda classe dela, que dependendo do jeito que você utilizar, só ela já limpa o estágio, né? E tem a chuva de flechas da primeira classe dela, que também é muito boa para limpagem de fase. E é uma das personagens aí que mais causa dano no Void, tá? Mesmo com o nerf que ela recebeu. Agora a Army, ao meu ver também, ela fica aqui no rank S, tá? Um personagem que tem uma quantidade de dano muito boa, tá? Para causar no geral, tanto em boss quanto no Void, né? Tanto na torre de extinção, um personagem aí que consegue causar uma quantidade de dano bem legal mesmo. Tem uma mobilidade um pouco diferente, né? Tem um pessoal que não gosta muito, mas ao meu ver é só uma habilidade um pouco mais de costume. E é um personagem que tem uma ampla biblioteca de skills, né? Praticamente do GC, né? A Army aí é a que tem mais, ou uma das que tem mais, né? Biblioteca de skills, né? No qual você tem skills aí de debuff, skill de dano, skill de suporte, né? Então você tem uma personagem que tem uma ênfase muito grande em biblioteca de skills. E em questão de limpagem de fase, ela é muito boa. Depois a gente tem o Lazarus. O Lazarus, ao meu ver, também ele fica aqui no rank A, tá? É um personagem que tem uma quantidade de dano também bem legal, tanto em fase para derrotar boss pequeno, quanto para derrotar boss grande. Para causar dano no Void, ele também tem uma quantidade de dano bem legal, né? Ele consegue causar uma quantidade de dano ou no Void. Na torre de extinção ele é muito interessante, né? Porque ele tem muita skill também de hit único, tá? E é um personagem que tem uma mobilidade muito boa, né? Você consegue ficar invisível com ele, caso você queira fugir do inimigo ou para atacar nas costas do inimigo, né? Você tem 2 pulos com ele, você consegue atacar tanto de perto quanto de longe com a primeira classe dele, né? O mais puxado dele é em relação à limpagem de fase, né? Limpagem de fase, assim como a Hélices, né? Ele não tem tanto destaque, tá? Ele tem algumas skills de limpagem de fase, que é a quarta skill dele da quarta classe, né? Que dependendo do jeito que você usar, você consegue derrotar a maioria dos mobs ou até limpar a fase, né? Até limpar o estágio, né? Só que fora essa skill, ele não tem muita skill assim de área grande, né? Que ele consegue limpar a fase de uma vez.
Depois a gente tem o Ryan. O Ryan eu deixo ele aqui no rank B. Tá? É um personagem que tem uma quantidade de dano boa, né? O dano dele não é baixo, ele tem uma mecânica um pouco diferenciada, né? Porque além dele ser um personagem que tem um DPS legal, né? Ele é um personagem também que tem um suporte muito bom, né? Praticamente é um melhor suporte, um dos melhores suportes do jogo, né? Que ele consegue curar o pessoal, ele consegue dar mana pro pessoal, ele consegue aumentar o dano do pessoal, ele consegue dar defesa pro pessoal, né? Consegue ressuscitar o pessoal. Então é um personagem assim que tem um suporte muito bom, né? Agora a parte que o Ryan tem menos destaque, né, é na limpagem de fase, né? A maioria das skills dele, né, são mais concentradas. Ele não tem uma skill assim, se dizer, de grande área. Praticamente a skill dele assim maior de área, né, é a quarta skill da terceira classe dele, que não é uma skill assim muito boa para limpagem de fase ainda em si, né? Então a área assim que ele não tem muito destaque, né, é em relação à limpagem de fase. Agora o Ronan, ao meu ver também fica aqui no rank S, tá? Um personagem que tem uma quantidade de dano muito boa, tanto para derrotar boss pequeno, quanto para derrotar boss grande, quanto para passar a torre de extinção, né? E para causar também dano na nova raid, a raid do Void. Tá? É um personagem que tem uma mobilidade muito boa, tem um foguinho dele, que dependendo da fase ele consegue até travar o boss. E é um personagem que tem uma limpagem de fase, né, também muito boa. E é um personagem que também tem um pouco de suporte, ele consegue dar defesa pro pessoal, né, ele consegue dar buff de dano pro pessoal. E é um personagem que também consegue recuperar o HP do pessoal. Agora a Amy eu deixo ela aqui no rank A, tá? É uma personagem, assim como o Ryan, que é muito boa de suporte, então praticamente ela é a melhor, a segunda melhor suporte do jogo, tá? Já que ela consegue dar HP pro pessoal, ela consegue dar defesa pro pessoal, ela consegue dar aumento de dano pro pessoal, ela consegue dar recuperação de mana pro pessoal e consegue reviver também, tá? Então é um personagem que tem um suporte muito bom e é um personagem que tem uma quantidade de dano bem legal, né? Um personagem que consegue causar muito dano assim em boss no geral, né? Tanto pequeno quanto grande, consegue ter um desempenho também muito bom na torre de extinção, tanto como DPS, né, para causar dano, quanto para dar suporte pro pessoal. E no Void é uma personagem assim que dá muito dano, né? Um dos melhores personagens para você estar fazendo a raid com ela, tá? E a limpagem de fase dela já é um pouquinho melhor do que o do Ryan, né? Tem lá a Emzilla dela, que é uma skill assim que não causa tanto dano em área, mas ela consegue pegar uma ampla área de dano, tá? Ela tem a quarta skill da segunda classe dela e da terceira classe dela também tem skill muito boa de limpagem de fase. Foi um personagem que foi até buffada nesse balanceamento, né? Ela recebeu o nerf lá no ataque glamouroso dela, mas também recebeu buff em outras skills, né? Então é um personagem que você consegue ter um desempenho muito bom. Agora o Jhin, ao meu ver também ele fica aqui no rank A, tá? Personagem que tem uma quantidade de dano muito boa mesmo. Então, no caso, é um personagem que bate muito. O Jhin também é muito forte. É um personagem aí que tem um desempenho na torre de extinção bem legal, né? Não é os que sim que tem mais destaque na torre de extinção, mas tem um desempenho muito legal, né? Principalmente na hora de derrotar a Kha'Zix no 5F. O Kamehameha dele praticamente derrota nela muito rápido, né? Só que em alguns andares não dá para utilizar o Kamehameha dele, né? Já que ele não tem assim uma área muito segura para estar utilizando. Então, já no Void ele já não tem tanto destaque, né? No Void assim ele consegue causar uma quantidade de dano boa, né? Só que não é um dos melhores personagens para estar passando o Void. É um personagem assim que tem uma habilidade muito boa, né? Tem muita esquiva, dá para você sair dos ataques dos inimigos com facilidade muito boa. Tá? É um personagem que caso você esteja quase sendo derrotado, você consegue recuperar o HP dele, né? Através lá do Yin e Yang dele, né? E é um personagem que, ao meu ver, tem a melhor quarta skill do jogo. O problema é que essa quarta skill você meio que tem que ficar numa zona segura, né? Para estar utilizando ela com maior ênfase, né? E não é todas as fases que você consegue ter esse espaço, né, seguro para você estar carregando lá o Kamehameha dele. Mas uma coisa assim que pesa mais pro lado dele é em relação à limpagem de fase, né? A skill assim dizer que tem maior destaque de limpagem de fase dele é a quarta skill da primeira classe dele ou até a quarta skill da quarta classe dele, né? O Kamehameha, tem certas situações ela serve até para limpagem de fase.
né? Mas mais utilizadas para limpar a fase é a primeira classe dele com a quarta skill, o qual quando ele dá o golpe lá no chão, né? Dependendo do dano que você tem no Jin, você consegue limpar o estágio com essa quarta skill. Mas fora essa skill, né, as outras skills dele não tem uma limpagem de fase muito boa. Então ele depende muito da quarta skill, né, em relação à limpagem de fase, né? Então limpagem de fase é uma área assim que ele não tem tanto destaque. Agora o Sighart eu deixo ele aqui também no rank A, tá? Personagem que tem uma quantidade de dano aí muito boa, tá? Então no caso em relação a dano você não vai ter problema com o Sighart, tá? Um personagem que consegue causar dano bom aí tanto em boss grande quanto em boss pequeno. É um personagem que tem um desempenho muito bom na Torre da Extinção, né? E é um personagem que tem um desempenho bem legal também no Void, tá? Você consegue causar uma quantidade aí bem boa também com ele no Void. É um personagem que tem uma habilidade bem legal, né? Você consegue ter uma sobrevivência boa com ele. A quarta classe dele tem uma recuperação de mana muito boa, dependendo se você conseguir fazer lá o JF com ele, você consegue recuperar a mana bem rápido. A terceira classe dele tem a estocada lá das espadas que ele faz, né, com a barra de fúria, que na grande maioria das vezes consegue travar os bosses, né, com aquele ataque. E praticamente você recupera toda a mana do personagem depois que você executa esse combo de espadas com ele. E em questão de limpagem de fase, né, ele é até bom. O principal destaque dele é a quarta skill da primeira classe, no qual é a melhor skill de limpagem de fase do jogo, né, porque praticamente ele pega na fase inteira, né, e é de hit único, né, e joga praticamente todos os inimigos para cima, né. Então no caso, se você tiver uma quantidade de dano suficiente, né, uma quantidade boa aí, você praticamente limpa o estágio em questão de 5, 4 segundos, né? Só usar a quarta skill, acabou, limpou o estágio, pode ir para o próximo. Agora a Maria, ao meu ver, ela fica aqui no rank S, tá? Personagem que em questão de dano é muito boa, tá? Tanto para causar dano em boss pequeno e em grande, né? Principalmente em grande. É um personagem que tem um desempenho na Torre da Extinção bom e é um dos melhores personagens, se não dizer a melhor personagem aí para você ir na raid do Void, né? Já que ela consegue causar uma quantidade muito boa de dano nele, né? E é a personagem assim que tem um suporte muito bom no Void devido aos teletransportes dela. E em questão de clear, né, de limpagem de fase, é a melhor personagem para isso, né? Do Grand Chase Classic, a melhor personagem para limpagem de fase é a Marie, né? Com o zero absoluto dela, praticamente aí, dependendo do seu dano, é só utilizar um, já limpa o estágio, já pode ir pro próximo. Agora o Dio. O Dio é um personagem muito bom, né? Consegue causar uma quantidade de dano muito boa, né? Dos APs, assim, é um dos APs que mais causa dano. E na raid do Void ele tem um desempenho até legal, né? Não é os que tem os maior destaque no Void, né? Mas ele consegue causar uma quantidade aí até legal no Void, né? Então uma habilidade muito boa, né? Dependendo da qual build você vai estar fazendo, né? E é um personagem que também tem uma limpagem de fase muito boa, mesmo ele sendo um personagem AP que você não consegue spawnar tanta skill com ele como um personagem de MP, né, com barra de MP. As skills dele tem uma área muito boa, principalmente a quarta skill dele. A quarta skill dele, dependendo de onde você posicionar, né, a utilização dela, praticamente você usa ela já limpou a fase. Agora o Zero ele fica aqui no caso no rank C. O Zero é um personagem assim que ele, em questão de dano, ele fica um pouco atrás, não é nem devido às skills dele, porque as skills dele tem uma quantidade de dano aí bem legal, é mais em questão de dano base, né, do ataque base dele. O pessoal fala muito, né, que o dano da espada dele quanto o ataque normal dele é quase a mesma coisa, né? No qual atrapalha muito, né? Já que quando ele saca a espada dele, né, ele perde muita mobilidade dele, né? Por conta disso, o pessoal fala que ele deveria ter mais dano na espada dele quando ele tivesse utilizado na Grandark. Mas é um personagem que você consegue ter um desempenho bem legal também, tanto com o boss grande quanto com o boss pequeno. Você consegue ter um desempenho legal também na Torre da Extinção, só que é um personagem assim que você tem que saber a mecânica dele para você ter um desempenho legal. No Void também é um personagem que consegue causar uma quantidade de dano bem legal também. Em relação a clear, ele tem um clear até legal, né? Ele tem a quarta skill dele lá, o Olho Maligno, que você consegue dar uma limpagem de fase, né?
Tem o ferrão caçador dele, né, que dependendo do seu dano, praticamente você consegue até derrotar o mob por espinho ali, né? Então, um personagem assim que mais falta em relação a dano base, né? O dano base dele, ele fica um pouco atrás em relação aos demais personagens. Agora a Rei, ao meu ver, ela fica aqui no rank B, tá? É uma personagem que em questão de dano ela é muito boa, tá? Então, no caso, para ela pegar o boss na porrada mesmo, ela é muito boa. O dano base dela não é tão forte, né? Só que em compensação você tem o James e o Bastião que batem demais, tá? Então, no caso, a parte que falta de dano base dela, o Bastião, né, e o James conseguem cobrir essa diferença. A mobilidade dela de transporte, né? Eu tenho um pessoal aí que não gosta muito, mas ao meu ver não atrapalha tanto ela, né? E em questão de limpagem de fase, ela já não é muito forte, né? A área, ao meu ver, é a área assim, que ela tem menos destaque, né? Ela tem a quarta skill dela, né? Que tem que no caso ela ataca toda a fase, né? Só que é por inimigo, né? Só depois que ela derrota um inimigo que ela começa a atacar outro, né? E as demais skills dela, assim, não são tão boas em limpagem de fase, né? Então, no caso, a área, assim, que ao meu ver que ela não tem tanto destaque, né? É em limpagem de fase, né? Agora o Lupus, ao meu ver, ele fica aqui no rank A, tá? Um personagem assim que tem uma quantidade de dano muito boa, né? O dano base dele é uma área assim que destaca muito, né? Um dos personagens que tem um dano base mais forte do jogo, tá? Então, no caso dos APs mesmo, é o que mais bate com o dano base, tá? Tem as skills muito fortes, né? Você consegue causar uma quantidade de dano muito boa com as skills dele, tá? É bom aí tanto com o boss grande também como o boss pequeno. Na torre de extinção ele é muito bom. Já no Void, né, ele já não tem tanto destaque, né? É um dos personagens assim que tem menos destaque no Void, né? Na raid do Void aí ele fica um pouco atrás, tá? A mobilidade dele é muito boa, né? Um personagem aí que você consegue se movimentar bem legal com ele, né? Você não tem nenhum tipo de travamento, é um personagem com mobilidade muito boa. Tá? Em questão de clear também ele é bem legal, né? Tem as skills dele lá, a quarta skill dele e o tempo da bala, que tem uma limpagem de fase bem legal, né? Assim como o Dio, mesmo que ele seja um personagem AP, né, e não consiga spawnar skill direto, né? Ele consegue dar uma quantidade de limpagem de fase muito boa. Agora a Lin é uma personagem aí muito boa para causar dano, tá? Então em questão de dano a Lin é muito boa, tá? Tanto para derrotar a boss grande quanto para derrotar a boss pequeno, né? Na torre de extinção ela é excelente, no Void ela é muito boa, né? Mesmo você sendo Lin Luz ou Lin Trevas, você consegue causar uma quantidade de dano boa no Void, né? Porque independente de qual Lin que você for, você tem a quarta skill dela, e a quarta skill dela no Void é muito boa, né? É um personagem assim que você consegue se esquivar com facilidade. Ela tem a barra de HP dela, né? No qual você consegue recuperar o HP dela de acordo com que você vai bater no inimigo, e essa barra de HP dela você recupera o HP utilizando skill, né? Então no caso, se você utilizar skill fora o ataque base, né? Você utilizando skill você consegue recuperar o HP. E em questão de limpagem de fase, né? Aí já no caso ela já não é tem muito destaque, né? A área assim que ela tem menos destaque no caso é limpagem de fase. Agora o Azim, ao meu ver hoje ele fica aqui no rank S, tá? Personagem aí que tem uma quantidade de dano muito boa, tá? Você consegue ter um desempenho muito bom aí, tanto com o boss grande quanto com o boss pequeno. Na torre de extinção ele é muito bom também, tá? Na raid do Void é um dos melhores, né? Devido ao último balanceamento, né? Ele era um dos personagens assim, antes do balanceamento que menos causava dano no Void, né? Mas com o novo balanceamento agora que mudou o divisor de rios dele, ele tem uma melhoria de desempenho na nova raid muito bom, né? É um personagem que tem uma habilidade muito boa, né? O pessoal consegue utilizar o contra-ataque dele, que tem um pessoal que fala que ele quase que fica imortal, né? Tem as esquivas dele, então é um personagem que tem uma mobilidade muito boa, um personagem bem rápido mesmo. Em questão de limpagem de fase, é um dos melhores, né? O divisor de rios dele é muito bom para limpar fase, tá? Então um personagem aí que tá muito bom mesmo hoje no Grand Chase Classic. Agora a Holly, ao meu ver, ela fica aqui no rank C, do lado do zero, tá? É uma personagem que em questão de dano, ela pesa mais em questão de dano base, né? Do ataque base dela.
já que ela é bem mais lenta para atacar do que os demais personagens, né? Então ela tem quase o mesmo problema que o Zero, né? Pega mais em questão do dano base. Já as skills dela são muito boas, né? Consegue causar uma quantidade de dano aí muito bom. Algumas skills dela nesse último balanceamento tiveram uma melhoria muito boa, né? Anteriormente ela dava vários hits, agora praticamente virou um skill de hit único. Mas é um personagem assim que você consegue ter um desempenho legal aí com boss grande, com boss pequeno, né? Na Torre da Extinção você consegue ter um desempenho muito bom, porque ela é uma personagem que consegue dar um suporte legal pro pessoal, né? Então você pode ir lá tanto para causar dano quanto para dar suporte pro pessoal, né? Já na raid do Void, né, ela já não consegue ter um desempenho muito bom, porque o suporte que ela dá não tem tanto destaque lá nessa raid, né, do Void, e as skills dela lá não tem tanto destaque também para causar dano. Então, um personagem assim que na raid do Void, né, como a gente viu na team list passada, né, é um personagem assim que tem menos destaque na raid. Em limpagem de fase, ela tem uma limpagem de fase hoje até boa, né? Devido a essas mudanças nas skills dela, né? A skill dela é a carga brutal, né? Se você conseguir critar o ataque dela, praticamente você consegue até limpar o estágio, tá? Então, questão de clear, ela tem um desempenho até bom. Agora a Edel, ao meu ver, ela fica aqui no rank B. Uma personagem assim que em questão de dano, ela consegue causar uma quantidade de dano bem boa, tá? Tanto em boss grande quanto em boss pequeno. Tá? Na Torre da Extinção ela tem um desempenho bom, ela tem um desempenho bem legal, e no Void ela tem um desempenho muito bom, tá? Uma das personagens assim que tem um desempenho melhor, né, no Void é ela. A mobilidade dela também é bem legal, né? Você consegue ter uma mobilidade muito boa com ela para esquivar, né, para atacar. Você tem uma mobilidade muito boa com ela. A área assim que ela tem menos ênfase é em questão de limpagem de fase, né? É uma personagem assim que você não consegue limpar a fase tão rápido, né, como alguns outros personagens, tá? Agora o Veiga eu coloquei ele aqui no rank S, tá? Porque é um personagem que tem um dano de skill muito forte, mas é muito forte mesmo, né? Personagem que você consegue causar uma quantidade de dano bem alta com ele, tá? Tem umas skills de hit único muito boa, né? A esfera dele maligna é um skill de hit único no qual quando vem a critar causa muito dano, e é uma skill que ela é contínua, né? Ela continua seguindo para frente, né, toda a vida. Então no caso, se você consegue fazer essa skill mesmo ela sendo de hit único, né, uma skill de clear, porque aonde ela vai passando ela vai limpando, né? É um personagem que também tem outras skills de clear, né, como é os meteoros dele, né? Você consegue dar uma limpagem de fase boa. Tá? Então, um personagem que você vai ter uma quantidade de dano muito boa, tanto com boss grande quanto com boss pequeno. Na Torre da Extinção ele é muito bom, né? No Void é um dos melhores personagens, né, para ir na raid do Void. Né? Tem uma mobilidade de teletransporte, né? Então tem um pessoal que não gosta muito, né, da mobilidade de teletransporte, mas como eu falei, ao meu ver, não atrapalha muito, né? E em questão de clear também, como eu falei, é um personagem que tem um clear bem legal. Tá? Então, no caso, é um personagem aí muito bom mesmo. Agora a Decania, ao meu ver, ela fica aqui no rank S. Atualmente, ao meu ver, é a personagem assim que é a mais forte do jogo atualmente, né? A melhor personagem do jogo, tá? Devido a ela ter um dano muito alto, tá? Um personagem assim que tem o dano das skills muito forte, praticamente aí mais do que o Veiga ou igual, tá? É um personagem aí que você consegue causar dano aí tanto em boss grande quanto em boss pequeno. Na Torre da Extinção ela é uma das melhores, né? Porque ela tem skill de hit único, é uma personagem que tem imortalidade, né? É uma personagem que consegue dar até suporte pro pessoal, né? Com as skills dela. É um personagem que tem uma amplitude de aumento de dano também, dependendo do jeito que você esteja, né? Com o HP cheio, ou se não com a fúria ativa. Então você tem uma ampla abundância também de passivas que aumenta o dano dela, tá? É um personagem que tem um desempenho também bem legal no Void, tá? Não é uma das melhores para causar dano no Void, mas também consegue causar uma quantidade de dano aí bem legal. A mobilidade dela também é de teletransporte, então tem um pessoal assim que não gosta muito, mas como falei, ao meu ver, não atrapalha muito, né?
e tem o clear excelente, né? Praticamente assim ela perde para Marie só no 0 absoluto, né? Fora o 0 absoluto assim, ela já consegue ter um desempenho muito bom, né? Desempenho, se dizer aí, um pouco melhor do que o Azinho ou até igual, tá? Então um personagem assim que é bom praticamente em tudo. Tá? E por último a gente tem a Ai. A Ai, ao meu ver, também fica aqui no rank S, tá? Uma personagem assim que tem muito dano mesmo, né? A área assim, ao meu ver, que ela mais de destaque em dano, tá? Uma personagem assim que você vai causar muito dano com ela mesmo, tá? Tanto com boss grande, boss pequeno. Na torre da extinção ela é uma das melhores, tá? Tem muita skill de hit único. No Void também, assim, é bem parecida com a Decane, né? Não é uma das melhores, mas consegue causar uma quantidade de dano bem legal, né? E mobilidade dela já é bem boa, né? A mobilidade dela você consegue esquivar. E limpagem de fase, só que ela não é tão boa como a Decane, né? A limpagem de fase dela você consegue limpar as fases até rápido com ela, né? Devido à quarta skill dela e a skill da mira dela, né? Você consegue limpar a fase até rápido, né? Só que não é tão rápido como a Decane, tá? Então um personagem assim que também é muito bom. Então galera, essa é a tier list atualmente do Grand Chase Classic, né? A gente não teve muita mudança em relação ao anterior, já que esse último balanceamento ele não teve tanta alteração como o anterior, mas eu quero saber agora a opinião de vocês, né? O que vocês acharam dessa tier list, né? Se vocês mudariam algo, né? Qual personagem você colocaria no rank A, ou se subiriam do A para o S, né? Qual do rank S você desceria, ou do rank A você desceria, né? Qual seriam as posições aí dos personagens, tá? A opinião de vocês aqui é muito importante para o canal, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem para ser notificado dessa última bolada. Então é isso aí, até a próxima e falou!